Então, nosso bom dia a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Satsang. Nós fizemos uma alteração de datas, era para ter sido domingo passado, é sempre no segundo domingo do mês, mas houve o Dia das Mães, né? Nós achamos melhor transferi-lo para este domingo agora. Mas essa reunião ela já ocorre desde o ano 2012, aqui na casa. E para quem não conhece, Satsang significa encontro com Deus, encontro com a verdade. É uma prática muito conhecida no Oriente, particularmente na Índia, onde as pessoas se reúnem para meditar em grupo, em torno de um ensinamento, de uma orientação. As meditações em grupo, conforme Paramahansa Yogananda falava e outros gurus, mestres, elas são muito importantes, porque elas fortalecem o vínculo espiritual entre nós e também a nossa comunhão mais profunda com Deus. Isso é muito importante para a nossa caminhada. Então o que nós vamos fazer é passar períodos, não é uma palestra, sempre repito isso todas as vezes, de comunhão interna com Deus, onde o mais importante não é aquilo que é dito e ouvido aqui, mas aquilo que vai acontecer conosco à medida que vamos adentrando o silêncio interior e aprofundando esse contato com o Ser Divino que habita nossos corações. Vamos tentar desligar um pouco da mente, das preocupações do dia a dia, daquela turbilhão de pensamentos que é natural no nosso dia a dia, para estarmos cada vez mais entrando nesse estado de silêncio com Deus. Tá? Eu peço assim, na segunda etapa é feito o que nós chamamos de darshan. O darshan, na visão ocidental, seria uma bênção do mestre, dos mestres, tá? Que estão já aqui conosco. Isso é interessante no sentido de que uma alma realizada em Deus, ela pode auxiliar a alma que ainda não se realizou em Deus. Não é necessário estar aqui. Quem não sentir-se à vontade, não precisa. Basta que esteja aí mesmo sintonizado e as bênçãos dos mestres vão chegar até nós. Aquele que está sintonizado com Deus e com eles que na realidade são vínculos, canais de aproximação com o nosso Criador, porque eles já realizaram essa consciência. Então eu peço a todos assim, manter sempre esse estado de silêncio, de observação atenta sobre os pensamentos, sobre o corpo, liberando a inquietude. Procure manter-se com a coluna alinhada, descruzem as pernas, as mãos e fixem o olhar, a maior parte do tempo, no ponto entre as sobrancelhas, que é o centro de consciência crística, que é um portal de comunicação com o nosso Criador e com os grandes mestres. Os olhos suavemente voltados para cima, não precisa forçá-los, para trazer o foco das suas energias para este ponto que é um campo de comunicação e de comunhão divina. Acredito que já foram dadas então as orientações. Mais uma vez, namastê a todos, sejam bem-vindos. Vamos meditar mais 1 minuto ou 2 e iniciarmos. Nessa longa jornada da evolução em direção à consciência divina, a alma, o espírito imortal, desce aos planos da matéria para experienciar e reconhecer a sua própria natureza divina.
A questão é que quando se desce ao plano físico, fica-se sob o jugo dos pensamentos, da mente. Enquanto estagiamos no plano físico, ocupando um corpo durante uma encarnação, que é sempre temporária, porém muito intensa em aprendizado e experiências, a alma esquece temporariamente sua natureza real, para recomeçar uma nova etapa, exatamente do ponto de partida aonde encerrou as suas etapas em vidas anteriores. Recomeçar. E para isso, o amor divino permite que esqueçamos, exceto raras exceções de almas grandiosas, iluminadas, o passado. O que seria bastante perturbador para uma alma despreparada. Recomeçar uma experiência relembrando o passado, onde a maioria das vezes cometeram-se graves erros. Isso naturalmente impediria a paz, o fortalecimento, a coragem e a esperança de renovação. Ao voltar ao plano físico, ao ocupar um corpo de carne, a alma esquece temporariamente quem é. A luz superior do amor divino, a energia cósmica, desce a partir dos centros superiores e quando é traduzida pela mente, transforma-se em força vital. Essa força vital vai para os nervos sensórios, 5 sentidos. E então, a alma fica vinculada ao mundo externo. Perde o contato com o mundo interno. Porque a sua mente vagueia em direção aos objetos dos sentidos. E durante muitos anos, sem que tenha um contato consciente com o seu interior, não se apercebe mais da onipresença de Deus. Mas qual a finalidade disso? Por que temos que passar pela experiência do corpo? Para reparar antigos débitos, kármicos, equívocos cometidos, escolhas mal conduzidas, reparar esses antigos débitos com a lei maior. E finalmente, durante este processo que muitas vezes é doloroso, mas não necessariamente assim, a consciência deve voltar-se para a sua própria fonte. Para o templo do silêncio interno, onde está engastado no peito a presença de Deus. Você o carrega consigo e não percebe, a maior parte do tempo. Portanto, a força vital que vai para os nervos faz com que a sua mente fique presa no mundo externo. Até que você se volte para dentro conscientemente. Através do silêncio, da observação atenta, da meditação. E então a sua mente começa a retornar à própria fonte, que é o lugar exato da realização. É o ponto de onde todas as coisas surgem. Todas as manifestações da criação surgem exatamente daí, do seu interior. E tudo toma realidade a partir da expressão da sua vontade, do seu pensamento. A criação existe para você. E ela toma realidade a partir de você. Naturalmente, a maioria não perceberá isso de imediato. O filme cósmico, o drama divino está se desenrolando a cada momento. E você está aqui cumprindo um papel para ele. Ele espera apenas que você o ame. E que você ame aos que estão ao seu lado também, como a si mesmo. Desempenhe bem o seu papel
e encerre essa etapa. Consciente do grande diretor divino. Consciente de que todas as cenas vividas aqui, neste mundo de sonhos, estas imagens oníricas, onde muitas vezes você testemunha e vive tudo isto como algo extremamente real. Tem períodos em que se comove as lágrimas de tanta alegria e novamente alterna-os com períodos de dores, angústias e extremas preocupações. Com o passar do tempo, à medida que nos voltamos mais para a fonte interna e aprendemos a amar a Deus no silêncio, no templo do coração, Ele começa sutilmente a sintonizar-se com seus pensamentos. Sutilmente, Ele vai preencher sua mente. Ele vai mostrar-lhe via intuitiva o que deve fazer para libertar-se. Ele vai lhe mostrar uma felicidade plena, não aquela ilusória marcada por tantos desencontros, começos e recomeços, e ainda baseada na dualidade, não na unidade com Ele. Onde você ainda testemunha o bem e o mal, a alegria e a tristeza, a vida e a morte, a saúde e a enfermidade. Quando sair desse estado de consciência de dualidade, quando a sua mente desconectar-se do mundo sensorial, a partir do seu silêncio interno, da sua busca paciente e persistente, Deus se fará percebido. Na Índia costumamos dizer, chamá-lo por vários nomes, mas particularmente um nome que me chamou muita atenção sempre foi Brahmasmi. Brahmasmi, aquele ser que nos enche de alegria incessante. Brahmasmi é Deus, Rama é Deus, Brahman, Parabrahman, Paramatma, tantos nomes para um ser tão próximo quanto os seus próprios olhos, tão próximo quanto a sua própria respiração. Mas Deus não pode ser conhecido por meio dos sentidos físicos. Por isso ensinávamos e ensinamos práticas de meditação, métodos científicos para reverter a força que é dispersada, a força vital que vai para o sistema nervoso, para dentro, para que a sua mente se volte automaticamente para dentro e perca a conexão com o mundo externo. Mas não se preocupem, não é tão difícil assim. Talvez a explicação seja difícil, até um tanto quanto científica, mas o fato é que isto é real. Enquanto não aprendemos a nos desconectar do mundo externo conscientemente, não adentramos o campo da percepção interna, onde Deus está. E você não percebe, porque a sua mente está conectada ao mundo externo. É tão difícil deixar de fazer ruídos, não é mesmo? Ruídos emocionais, ruídos mentais. Notem que não falo ruídos materiais, mas o barulho interno precisa cessar. Você deve aprender a priorizar Deus em sua vida. Cada pensamento, cada ato, cada palavra deve ser voltada para Ele. Se deseja realmente conhecê-lo, se deseja atingir o fim último da religião e a mais profunda e elevada espiritualidade em sua vida, você deve priorizar Deus em sua caminhada. Grandes mestres o realizaram. Deu-nos o Senhor a oportunidade de percebê-lo claramente, na medida das nossas forças espirituais. Mas ainda há um longo caminho a percorrer, para abrangermos a sua onipresença, a sua bem-aventurança infinita. E quando conseguirem navegar no mar desta consciência cósmica, saberão o que é felicidade.
um estado crescente de felicidade, que não os abandonará mais. Deixarão de temer a morte como o fim de uma etapa. Muito pelo contrário, será vista apenas como um acontecimento perfeitamente natural, onde a consciência eterna prosseguirá, livre, não mais presa aos temores, às culpas e aos frutos colhidos de um mau karma, semeado durante tantas existências, onde o ego fez o seu domínio sobre a consciência. O ego, mente, relacionam-se. Eles são a pseudo-alma, não são a sua realidade. Quanto mais você valoriza isso, mais se distancia da sua fonte mais pura. Quero dizer-lhes que cada um já é esta essência verdadeira. Não há nada a ser essencialmente atingido, mas aperfeiçoar o conhecimento da sua natureza plena. É exatamente isso que precisa ocorrer. Limitar os seus desejos. É preciso que compreenda que esta vida não lhe pertence. Ela pertence a esta fonte maior, ao Pai amantíssimo, ao Deus onipresente, que habita esse templo do seu coração e jamais vai deixá-lo. É preciso que saiba que você nunca nasceu e jamais deixará de existir. Sendo um com o seu Criador, você é tudo isso e precisa reconhecer isso novamente. Compreenda que esta vida, portanto, não é sua. Ele o colocou aqui para desempenhar um papel. Evoluir, despertar para a sua consciência plena. Mesmo este corpo não lhe pertence, não é seu. É um instrumento para que você possa manifestá-lo através do seu trabalho, da sua busca sincera, do seu devotamento ao bem àqueles que sofrem, unindo a comunhão divina com a ação no bem, purificando os seus pensamentos a cada dia, reconhecendo-os como se fossem intrusos na sua casa íntima, afastando-os para que não usurpem a morada do Deus soberano. Enquanto permanecer identificado com essa pseudo-alma, acreditando-se infeliz, enfermo, como um simples mortal que vai partir no final deste corpo físico, quando ele chegar ao seu limite de forças vitais, você estará escondendo-se da sua natureza mais pura. Ela pode ser conhecida. O seu estado de união com Ele pode ser conhecido. Mas você terá de percorrer um caminho, no início, muito árduo, de luta com os seus próprios pensamentos. Sabendo que você dá vida a eles, transforma-se neles e afeta o mundo que o cerca. Aprenda a interiorizar-se. Aprenda a priorizar Deus mais uma vez em sua vida. Não comece os seus dias sem pedir-lhe orientação. Esta voz que agora parece inaudível ou muito sutil, irá tornar-se cada vez mais real para você. Ela o guiará pelas sendas das dificuldades humanas. Ela o preencherá de tal forma que você não conseguirá mais viver sem ele. Dia e noite, enebriado por esta paz, envolvido no êxtase desta alegria, você terá a certeza de que o encontrou. E isto será apenas um começo de muito mais que Ele irá revelar-lhe a partir daí. Você compreenderá que não é guiado mais por si mesmo. E a personalidade decadente, egoísta, e presa aos sentimentos infelizes e inferiores do ego, irão finalmente desaparecer, revelando a sua alma iluminada, aquilo que você é.
e a luz do ser irá brilhar. Os incontáveis obstáculos sensoriais vão desaparecer. E com o passar do tempo, você viverá neste corpo como um viajante temporário, seguindo um destino infinito de luz, de amor e plenitude. Tudo isso, que posso dizer-lhes com poucas palavras, resumem a jornada da autorrealização. Não pare de buscá-lo. Se o esquecer, retome a sua busca, quantas vezes for necessária. Deus não se faz surdo aos seus apelos. Mas há quanto tempo busca-o apenas para satisfazer suas necessidades? Há quanto tempo busca para sentir-se realizado em algum aspecto da sua vida temporária? Quão raras vezes o buscamos apenas por Ele mesmo, para tê-lo conosco. E a partir da sua ação aprender a amá-lo e amar a todos aqueles que são suas criaturas. Quando a autorrealização chega, você percebe este corpo não mais como uma massa de carne e ossos, mas como luz, correntes de luz circulando. Muitas vezes vai observar a si mesmo e vai perceber que é o próprio universo. A imagem física desaparece. Você se percebe como o próprio universo. As sensações não virão mais pelos sentidos físicos. Elas serão percebidas no cérebro. Estranho, não é mesmo? As sensações do plano físico serão percebidas no cérebro. Não mais serão traduzidas como imagens, dores, paladar, olfato. É diferenciado e bastante difícil de descrever-lhes. Ou seja, você finalmente se entregou ao grande diretor divino e Ele está conduzindo a sua vida, como sempre deveria ter sido. Aonde for necessário, você estará. E mesmo partindo do nada, da absoluta carência às vezes, da extrema miséria, você se levantará vitorioso. Na doença, nas dificuldades, porque o poder divino que cuidou de você sempre continua cuidando. E a partir do momento em que você o reconhece como o grande autor de tudo e entrega-se a Ele, como fiz também, muitas vezes temiam as minhas enfermidades e até uma fase da existência eu tinha medo da doença, porque ainda achava que a morte era real. Meu guru me ensinou que não é real, que é apenas uma pequena passagem para prosseguimento de uma jornada de evolução. Então muitas vezes tive medo da doença. Cuidei do corpo com extremo medo e cuidado, porque temia perdê-lo. Quando tudo isso passou e esta fase terminou, aprendi a entregar este corpo a Deus. E dizia isso aos meus discípulos: não se preocupem com esse corpo. Ele já não pertence mais a mim. Ele pertence a meu amado Deus. O que acontecer com ele é da vontade dele, não depende de mim. Vou cuidar dele, apenas o necessário, para que ele permaneça existindo. Mas não me pertence mais. Portanto, não se preocupem com o que acontece com esse corpo. Naturalmente, você um dia fará isso, conscientemente. A sua prioridade, portanto, sendo Deus, por sua própria escolha e busca, servi-lo será a sua grande meta. Nada mais você fará sem que Ele te oriente. E absolutamente do nada, as realizações ocorrerão. Você apenas trabalha para Ele. Se quer ver-se livre do karma, seja mesmo de um karma bom ou de um karma ruim, aprenda a dedicar-se totalmente a Deus. Faça o seu trabalho, mas consciente de que não é seu. Trabalhe para agradá-lo, eu insisto em dizer isso. Trabalhe para agradá-lo. Não se preocupe tanto em agradar os homens.
Muitas vezes vão amá-lo, outras vezes vão detestá-lo. Não se importe com isso. Agrade a Deus. Ele o colocará no lugar certo e você será livre. Meditemos. Alinhe a sua coluna vertebral. Descruzem as pernas e mãos. Concentre o olhar com os olhos fechados, suavemente, no ponto exato entre as sobrancelhas. Faça uma respiração profunda e relaxe durante 3 vezes. Na terceira vez, esqueça um pouco. Busque sentir o seu corpo internamente. Respire e traga sua mente para dentro, para o coração, para o centro do seu ser. Lentamente as imagens dos pensamentos vão perdendo vida, como um filme que vai terminando para você. Testemunhe o seu próprio interno, o seu mundo interior. A fonte de paz aí se encontra. Busque-a verdadeiramente. Esqueça os tormentos dos pensamentos. Não dê importância a eles. Eles irão. Você agora precisa estar em unidade com o Criador, que habita esse templo ao seu lado. Diga mentalmente com toda a devoção: Pai, irmão, amigo, amado Deus, eis-me aqui diante da tua presença. Transforma-me naquilo que devo ser. Pai, tu e eu somos um. Ó Espírito Divino, revela-te ao meu coração. Pai, tu e eu somos um. Ó Espírito Divino, revela-te ao meu coração. Continue afirmando isso mentalmente e se aprofundem nesta afirmação em seu sentido. Lentamente o silêncio vai ocorrendo. Ele vai surgindo e vai envolvendo sua mente, que agora vai repousando na própria fonte interna. Deus aí se encontra. Diga agora mentalmente a Ele: meu Deus, tu e eu somos um. Eu te amo, meu Deus. Eu te amo, meu Deus. Diga isso. Diga que o ama verdadeiramente. Que nada você espera a não ser Ele mesmo.
Respirem profundamente e suavemente abram seus olhos novamente. Assim, Deus é real e pode ser conhecido. Persista nisto. É tão simples. Às vezes recorremos a muitas comparações e citamos experiências pessoais para motivá-los a essa busca. As grandes almas foram feitas aqui no solo desse planeta, na experiência da vida, no despertar e no adormecer de muitos dias vividos na crosta. Também sofreram grandes preocupações, tiveram desafios enormes, muito maiores do que uma pessoa comum teria, porque não teria forças para superá-los. Mas reconheceram em algum momento das suas existências o poder superior que as alimentava, sustentava e conduzia. E então iluminaram-se diante da sua presença. O chamamento é o mesmo. Cristo disse que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Sim, todos são chamados. Escolhidos se tornam aqueles que aprendem a ouvir a voz interna. Aqueles que abriram o campo sensorial para perceber Deus, os sentidos da alma, não do corpo. E sussurraram mentalmente a Deus o seu amor exatamente como fizeram aqui, até que subitamente foram envolvidos pela sua presença. No começo, esta alegria virá e partirá, mas é só o começo. Não desista. Procure ao sentir a sua presença todos os dias, impregnar-se desta alegria divina. Procure manter os efeitos após as suas meditações. Desperte essa alegria nos demais, sabendo que você faz um trabalho para o Criador do Universo. Não deve queixar-se das suas obrigações. Sabendo disso, você deve entender também que não há uma obrigação maior ou menor que a outra. E que este corpo que lhe foi presenteado por Ele, você deve cuidar muito bem. Não alimente excessivamente. Não envolva em pensamentos infelizes que vão gerar problemas sérios. Eduque os seus sentimentos, para que ele não sofra abalos e deixe de existir antes do tempo previsto. Mantenha sua força vital e dedique-a completamente a Deus. E Ele vai sustentá-lo nas horas mais difíceis. Enquanto não aprender a comungar com Deus desta forma, a existência não perderá o seu caos. Este mundo de dualidades, este mundo de Maya, a ilusão cósmica, vai continuar existindo. E a sua mente continuará divagando neste mundo sensorial, sem trazer alegria e um estado permanente de comunhão com Deus. Quando você atingir o cume da autorrealização, aprender a comungar com Deus por um tempo mais longo, saberá que realmente a felicidade é possível aqui. E que ela não se encontra no mundo dos sentidos. Ela não vem pela satisfação dos sentidos. E que o ego deixa de existir a partir daí. O ego mente. Volta-se para dentro e se dissolve na luz do ser. Então você se torna uma consciência. Uma consciência em expansão infinita. E como disse anteriormente, muitas vezes vai observar a si mesmo e não verá mais um corpo. Verá as correntes vitais circulando e o próprio universo dentro de si mesmo. Muitas vezes assustei meus discípulos,
vivenciando esse estado. Eles temiam que eu desaparecesse deste plano, apegavam-se à forma física, e eu insistentemente lhes dizia: não, apeguem-se àquilo que este ser está dizendo, porque este que está aqui vai desaparecer. Busque aquilo que é uma manifestação dele neste corpo. Grandes mestres disseram isso também. Apeguem-se a Deus em todos os momentos. Tudo mais nesse filme cósmico vai passar por mudanças. Quantas vezes você já se surpreendeu assistindo filmes em lágrimas, em aflições, as cenas trágicas, alegres, mortes, guerras, destruições, cenas comoventes. E de repente, no momento daquele, você se olha para trás e percebe que era só um jogo de luzes projetado na tela. Nada real. Da mesma forma, quando você aprender a estar com Deus, tornar-se-á uma testemunha deste grande filme. Não sofrerá mais por essa dualidade. Tendo aquilo que mais importa, as mudanças neste mundo onírico não vão afetá-lo mais. Saberá então realmente que Deus é real e pode ser conhecido, sim. Nesta felicidade você deve agir. Em contato com Ele, nada mais lhe faltará. As suas angústias constantes vão desaparecer. Quantas vezes nos surpreendemos sem nada no campo material e o poder divino nos sustentou? Quantas e quantas vezes isso ocorreu? Até que por fim desistimos de lutar tanto num mundo de dualidades. Aprendemos a estar sob seu comando, sob sua orientação, mesmo dormindo tão pouco como acontecia. Conseguimos passar muitas horas trabalhando sem cansaço. Porque quando você permite a Deus agir, quando você se entrega e reduz os seus desejos ao mínimo necessário, Ele vai sustentar a sua vida. Ele já o faz, mas você não percebe. É Ele que sustenta a vitalidade desse corpo para você existir até aqui. E se você entregar-se completamente a Ele, anular um pouco esta mente identificada com os sentidos, e colocar o seu ego sob controle e autodomínio, e isso é um exercício diário, não é só meditação, é ter períodos de quietude na ação, no dia a dia. Há muitas vezes sair de cena diante da realidade que os seus olhos percebem. Quando você sai de cena e está como uma testemunha, percebe uma sutil vibração de paz interna, não é mesmo? Você neste momento, por alguns minutos ou segundos às vezes, percebe o ser atuando, a luz de Deus fluindo através de você e dando vida a este mundo que os seus olhos percebem, este filme cósmico. Quando vocês perceberem isto como um filme, vai sorrir, vai dizer: não, eu não faço parte disso. Eu sou um com a tua presença. Mas será muito difícil no início, porque você teme entregar-se. Supostamente acredita que possui uma inteligência avançada, que os seus conhecimentos intelectuais são suficientes para torná-lo uma pessoa vitoriosa neste mundo. É bem provável que você tenha alcançado grandes vitórias neste mundo material, neste mundo de sonhos. Mas você é plenamente feliz? Você consegue manter a sua felicidade de forma permanente, real, dia após dia? Se não é, você não é vitorioso plenamente. Só é vitorioso aquele que se encontrou. Aquele que vence a batalha diária entre o eu divino e o ego.
Observe a sua mente todos os dias, a sua vida. Comece a observar isso nos próximos dias. Chega ao final das noites e diga: quem venceu hoje? O ego ou o meu eu verdadeiro? Quem venceu a batalha hoje? Quantas vezes o ego assumiu o controle? Quantas vezes a mente me iludiu hoje? Por quantas vezes agi de forma instintiva e não amorosa? Coloque-o sob controle. Vença esta batalha da existência. Todos os dias uma batalha vai sendo vencida. E finalmente, a guerra contra a sua natureza inferior acaba e você é vitorioso com Deus. Esta é a única vitória real. A única batalha realmente digna de ser superada. E ela é árdua no início para a alma que o busca. Mas é consolador dizer-lhes que você já trava esta batalha há muitas existências. Portanto, esperamos que seja o último momento nesta existência para realizá-lo. E será um recomeço de consciência maior com Deus. Meditemos mais um pouco. Concentre-se novamente no espaço entre as sobrancelhas, o centro da consciência crística. Mas não forcem o movimento dos olhos. Suavemente voltem os olhos para cima, fechados. Agora eu quero que vocês adentrem este ponto, como se atravessassem um portal de luz. Visualizem-no como um foco de radiações girando e cintilando em várias cores. E ao mesmo tempo, a cada respiração, ele vai aumentando o seu diâmetro, a sua extensão. O círculo de luz cresce. Façam isso. Miríades de luzes ali estão. Agora envolvam o corpo físico dentro desse círculo de luz, respirando suavemente. Agora ele envolve quem está ao seu lado e todo esse local que nos recebe fisicamente. Envolve toda esta cidade no plano físico. Envolve este país. Tudo está envolto no centro da consciência crística que você está expandindo. Envolve este planeta, pequeno planeta, abençoado pela experiência como uma escola de iluminação para todos nós. Amplie o círculo para envolver todo o cosmo agora. As galáxias, as constelações, os sistemas solares. E agora veja você dentro de tudo isso. Este é o seu corpo real. Não este corpo físico tão frágil, tão pequenino. Você é este universo. Um com seu Criador neste momento. Diga agora mentalmente a Ele: meu Pai, Tu e eu somos um. Tu e eu somos um na vastidão da Tua criação agora. Sintam isso e permaneçam nessa visão. Esqueçam as dores do corpo, as angústias desse corpo. O universo é o seu corpo. O outro é um pequeno ponto que está dentro desta vastidão infinita. Sintam isso.
Sintam a paz e a leveza desta visão cósmica. Percebam as ondas do amor cósmico vibrando por todos os sistemas estelares, sustentando a vida e todas as formas de vida. Você é um com seu Criador. E por trás de toda a criação, um grande silêncio. Mergulhem no grande silêncio da presença dEle. O grande diretor divino está lhe mostrando que tudo é apenas um filme. Uma imagem mental que é sustentada por Ele e por suas criaturas. Mantendo essa imagem, esta paz, respirem profundamente e abram os olhos suavemente. Vejam o infinito que são e não percebem. Mais uma vez, para encerrar, quero dizer-lhes: aquilo que tanto buscam está o tempo todo com cada um. Toda religião, toda caminhada espiritual termina aí, dentro de você. Toda a sua busca externa por Deus vai terminar invariavelmente no templo do seu coração. Assim não é mais fácil buscá-lo exatamente aí? Palestras comoventes, longas pregações, peregrinações por templos religiosos, tudo isso faz parte do seu despertar. Na essência, nada disso é necessário. Está dentro de você. E é por isso que ensinamos a meditar. E é por isso que insistimos, nós e os nossos parangurus, que aqui estão, que você aprenda a buscar Deus no tempo do silêncio do coração. Que você se entregue definitivamente. Pare de se preocupar tanto excessivamente com esse corpo. Busque a natureza mais pura que está aí, brilhando dentro de você. O que tiver que acontecer, acontecerá pela vontade dEle. E Ele, com certeza, como sempre fez, fará o melhor pela sua própria vida. Namastê. Vamos ao darshan agora.